潰さないようにアリを踏むのは力の加減が難しいんだ。E fala, otakus do canal Estação Otaku. Com esta frase de Aizen Sousuke, começa o primeiro episódio da série Histórias de Personagens. E nada mais justo começar pelo meu personagem favorito, Sousuke Aizen, The Bleach. Lembrando que terá spoilers do mangá, então fiquem avisados. Este vídeo ele saiu grande pra caramba, provavelmente ele vai ser muito grande, pois o roteiro é bem extenso. E eu estou detalhando detalhes também da obra, né, de todos os acontecimentos, em vez de fazer só um resumão da história dele. Este vídeo será dividido em partes, igual o Jack Stripador, beleza? Então deixem o like, se inscrevam, compartilhem com seus amigos para chegarmos aos 1000 inscritos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Parte 1, Aizen, o Tenente Poderoso. Em um ponto desconhecido no passado, Aizen tornou-se parte da 5ª Divisão sob o comando do capitão Shinji. Ele investiu na pesquisa e criação do Hogyoku antes mesmo de Kisuke Urahara. Para este fim, ele sacrificou centenas de Shinigamis e centenas de cidadãos de Rukongai que carregavam talentos Shinigamis para seu próprio Hogyoku, mas não ficou satisfeito com isso. Aizen então eventualmente chamou a atenção de Shinji e foi promovido a tenente para que Shinji o vigiasse de perto, mas a ação de Hirako apenas o ajudou a realizar seus planos. Há 110 anos atrás, Aizen e Shinji foram até a reunião, onde os capitães se reuniram para discutir sobre a situação do Gotei 13, ouvindo por acaso do capitão da 8ª Divisão, Kyorako, que a capitã da 12ª Divisão foi promovida. Aizen o interrompe e pergunta o que o capitão quis dizer com aquilo, e pergunta se foi para a Central 46 a promoção dessa capitã, chamada Kiryu Hikifune. Shunsu então explicou que não tinha nada a ver com a Central 46 e revelou que Hikifune havia sido promovida para a Guarda Real, chocando o então Tenente Aizen. Após a nomeação de Urahara como capitão da 12ª Divisão, na noite seguinte, Kisuke e Hirako conversaram sobre seu novo papel como capitão. Ao sair, Shinji revela a Aizen que estava camuflado. Shinji ordenou que Aizen o seguisse, notando a desaprovação de seu capitão, Shinji. Aizen fala que seu capitão era assustador, e Shinji responde que Aizen é mais assustador ainda. Na noite seguinte, Aizen viu Gin matando o 3º tenente de sua divisão e se diz impressionado com o poder do jovem garoto. 9 anos depois, Aizen perguntou a Urahara se ele tinha ouvido a notícia, quando Urahara disse a Aizen que não. Shinji contou a Urahara sobre a série de mortes estranhas que aconteceram em Rukongai e o informou que a 9ª Divisão havia sido enviada para lidar com a investigação. Com o desaparecimento da 9ª Divisão, o comandante das 3 divisões, Yamamoto Genryusai, convocou uma reunião de emergência e montou uma equipe para investigar o caso. Depois de entrar em contato com membros da 9ª Divisão, que estava em processo de roloficação, a equipe de investigação foi despachada por um agressor invisível. Posteriormente, foi revelado que este agressor invisível era Tolsen, que estava por trás da traição da 9ª Divisão, tendo esfaqueado o atual capitão da 9ª Divisão, Kensei, pelas costas. Quando Shinji, ferido por Hiyori, perguntou, apareceu Tolsen e Shinji perguntou por que ele traiu seu capitão e ficou surpreso ao ser respondido por Aizen, que apareceu atrás dele, junto com Gin, ainda criança, e que afirmou que Tolsen não traiu ninguém e fielmente seguiu as ordens de Aizen. Quando Aizen afirmou que Shinji era o culpado por sua situação atual e a situação de seus amigos, Shinji foi promovido por isso, desencadeando uma aceleração no processo de roloficação. Agradecendo a Shinji por ser tão facilmente provocado, Aizen nota a conexão observada entre roloficação e emoções agitadas. Aizen agradeceu a Shinji também por ajudá-lo e levantou sua lâmina em preparação para cortar Shinji, apenas para ser atacado por Urahara, que cortou o distintivo de tenente de Aizen. Aizen e Urahara tiveram uma breve discussão sobre o que estava acontecendo, até que Urahara notou que a equipe de investigação não tinha ferimentos simples, mas estava passando por roloficação. Elogiando Urahara por sua dedução, Aizen revelou estar por trás dos desaparecimentos em Rukongai, saindo da cena do crime com Gin e Tolsen. Parte 2. Aizen se torna capitão da 5ª Divisão.
Em algum ponto após o incidente de holoficação, Aizen se tornou capitão da 5ª Divisão e eventualmente revelou a Gin o segredo para evitar a hipnose completa de Kyoka Suigetsu. Mais tarde, ele fez de Gin seu tenente, continuando a fazer experimentos em Hollows para transformá-los em Shinigamis. Aizen criou Hollows que eram próximos a Shinigamis e menos capazes de esconder suas Heiatsu, assim como os Shinigamis fazem. Enquanto testava essa raça de menos, Aizen e Gin salvaram os então alunos do primeiro ano da academia, Hinamori, Kira e Renji. Com seu interesse despertado por eles, Aizen percebeu seus potenciais e os levou para a 5ª Divisão. Enquanto obedientes e leais, Izuru e Momo se tornaram tenentes da 3ª e 5ª Divisão, sob o comando de Gin e Aizen, Renji provou ser muito rebelde e foi transferido para a 11ª Divisão e posteriormente transferido para a 6ª Divisão para se tornar tenente do então capitão Kuchiki Byakuya. Em algum ponto durante o tempo de Aizen como capitão, Aizen, Gin e Tousen visitaram secretamente Baragan, rei do Elcomundo e senhor do Las Noches. Ele e Baragan tiveram uma conversa leve, com Aizen pedindo a Baragan para olhar para sua Zanpakuto. Quando Aizen perguntou a Baragan se ele estava feliz em sua posição e se ele se juntaria a ele em um novo mundo onde receberia mais poder, Baragan rejeitou essa noção e afirmou que não havia poder superior ao dele. Liberando seu Shikai, Aizen mostrou a Baragan a dizimação de seu exército, subjugando-o por sua vez. Isso criou grande inimizade entre Aizen e Baragan, que prometeu buscar a destruição de Aizen por toda a eternidade. Algum tempo depois do incidente de holoficação e durante o tempo dele e de Isshin Shiba como capitães, Aizen e seus 2 subordinados assistiram à luta entre Isshin e uma de suas criações Hollow por um monitor. Intrigado por essa interessante reviravolta nos acontecimentos, Aizen se referiu à chegada de Isshin como uma colheita inesperada. Mais tarde, quando ele chega à cena da batalha com Gin e Tousen, os 3 usando mantos que escondem Heiatsu. Aizen corta Isshin pelas costas e então se prepara para sair do local, afirmando que Isshin não seria capaz de usar Bankai em seu estado atual e que o experimento Hollow seria um fracasso se um capitão pudesse derrotá-lo usando apenas seu Shikai. Depois que Tousen expressou seu desejo de chamar a amostra de branco, porque ele foi o primeiro experimento baseado na alma de um Shinigami. Aizen então diz que é irônico chamar o Hollow de branco por causa de sua brancura interna, enquanto sua parte externa estava completamente envolta em preto. Depois de observar a luta por um tempo, Aizen, Gin e Tousen perceberam o envolvimento de uma Quinch na luta. Essa Quinch posteriormente se tornaria a mãe de Ichigo, sendo ela Masaki Kurosaki, que surpreendeu os 3. Quando Tousen decidiu eliminá-la, Aizen o impediu de matá-la e disse ansiosamente que eles deveriam ver o que aconteceria a seguir. Aizen ficou sabendo da existência de Ichigo Kurosaki quando ele nasceu, compreendendo o significado de seu nascimento. Aizen decidiu ajudar no desenvolvimento de Ichigo para seus planos. Para este fim, ele colocou Rukia na cidade de Karakura, que também colocou obstáculos que forçariam Ichigo a ficar mais forte, incluindo o Hollow, que atacou sua família, e o menos grande que apareceu quando Ishido usou a isca Hollow lá no comecinho do anime. Parte 3. Aizen, o traidor. Após matar toda a Central 46, Aizen, que com o poder de sua Zanpakuto, utiliza de suas ilusões para enganar a Soul Society e fazer com que eles achem que as ordens vindas da Central 46 fossem da verdadeira. Aizen então ordena que Rukia, que foi para o mundo humano, fosse trazida novamente para a Soul Society e executada. Foram mandados Byakuya, capitão da 6ª Divisão, e seu tenente, Renji, pois ela havia cometido o crime de passar seus poderes para um humano. Porém, mal sabiam eles que era Aizen que estava manipulando tudo. Quando Ichigo e seus amigos adentram a Soul Society, Aizen utiliza o poder de sua espada para mentir sobre sua morte e com isso a culpa cai em cima de Ichigo e seus amigos. Durante todo o alvoroço de invasão de Ichigo, Aizen usou dessa oportunidade para que ele pudesse finalizar um de seus planos. Konohana então nota algo estranho no corpo morto de Aizen, e ela então vai para a Central 46 para saber o que estava acontecendo. E neste momento, Hitsugai e Matsumoto também estavam indo para o mesmo local. Ao chegar na Central 46, Hitsugai presencia Aizen vivo e Hinamori, sua amiga de infância, no chão quase morta. Hitsugai perde o controle quando Aizen zomba da admiração de Hinamori por ele, e diz que pessoas assim é muito fácil de enganar e manipular.
Hitsugaya vai para cima de Aizen, mas perde facilmente. O Nohana encontra Aizen ali presente e vivo, e Hitsugaya quase morto no chão, junto com Hinamori. Aizen parabeniza o Nohana por ter desconfiado de seu cadáver. O Nohana fala sobre o corpo falso. Aizen pergunta se ela tem certeza que aquele é mesmo um corpo falso, e com isso ele revela que o corpo é nada mais nada menos que sua espada Kyoka Suigetsu. E Sunny, a tenente de Onohana, que estava ali presente, retruca com Aizen e fala que ele havia dito que sua espada era do elemento água, e até juntou todos os capitães e tenentes para demonstrar seu poder. Onohana retruca que este provavelmente era o ritual da hipnose de Aizen. Aizen diz que sim e ainda fala que o poder de hipnose da sua espada é capaz de manipular os sentidos do oponente e o oponente tem que presenciar a liberação de sua espada para que a hipnose funcione. Diz que, como tem que presenciar a liberação da espada, aqueles que são cegos são imunes à hipnose. E Tolkien, o atual capitão da 9ª divisão, sempre foi seu subordinado. Então, Tolkien teleporta Rukia, que estava nos braços de Renji, para o local onde Rukia seria executada, a colina Soukyoku, e Gin teleporta Aizen para o mesmo local, onde Rukia está. Aizen pede que Renji coloque Rukia no chão e saia dali, porém Renji não a solta. Aizen diz que Renji ficou forte, porém é muito difícil controlar a força para não matar uma formiga quando se pisa nela. Começa uma breve batalha entre Renji, já ferido por causa de Aizen, porém Renji perde e quando está para ser morto, ele é salvo por Ichigo. E começa uma batalha com Renji e Ichigo em que eles sincronizam suas habilidades e poderes, e Ichigo usando sua Bankai para cima de Aizen. Porém, Aizen o para com um único dedo, e ainda o fere deixando Ichigo bem machucado e caído no chão. Aizen segura Rukia e começa a explicar para Ichigo sobre o limite entre Shinigami e Hollow, e que Urahara descobriu o modo de quebrar este limite usando o Hogyoku, e começa a falar sobre o plano de Urahara com Rukia, e diz que Urahara, após dar um Gigai especial para Rukia no mundo humano, este Gigai fazia com que o poder dela nunca se recuperasse e acabaria se tornando um espírito humano. E assim Urahara esconderia para sempre o Hogyoku, já que era impossível de destruí-lo. Após uma breve luta com Komamura, capitão da 7ª divisão, Aizen então utiliza o meio de extração que Urahara criou para tirar o Hogyoku de dentro de uma alma. E se surpreende que o espírito de Rukia ficou intacto após a extração. E quando estava para matar Rukia, ela é salva por Byakuya, que já estava muito ferido devido à batalha contra Ichigo. E neste instante chegam outros capitães e tenentes ali, pois o Nohana e sua tenente comunicou todos os capitães que estavam ali que estavam na Soul Society, que eles estavam sendo manipulados e enganados por Aizen. E como Aizen já havia cumprido seus objetivos, ele se dirige para o Elcomundo e fica lá como o rei. Parte 4. Aizen e seu poderoso exército de Hollows. Após terminar de realizar seus experimentos e conseguir o Hogyoku, Aizen parte para o Elcomundo e começa a reunir poderosos Hollows que foram chamados futuramente de Espadas, que eram Hollows muito poderosos, capazes de rivalizar com os capitães das 13 divisões. Aizen manda o Kyoha e Yami para o mundo humano e após retornarem para o Elcomundo, o Kyoha mostra para Aizen o que ele viu durante sua ida ao mundo humano. Após examinar os poderes de Orihime, Aizen decide iniciar outra invasão na cidade de Karakura, deixando o Kyoha escolher os membros da força da invasão, embora Aizen pessoalmente envie Grimmjow também. O Kyoha, Grimmjow, Yami, Loop, Antenor e Underwise Margella vão invadir a cidade de Karakura para captar Orihime. O Kyoha consegue forçar Orihime a se juntar ao lado de Aizen e trazê-la para Las Noites, onde ela mostra seu poder restaurando o braço esquerdo amputado de Grimmjow, revelando para os arrancars ali presentes. Aizen explica que como os poderes de Orihime é a capacidade de rejeitar tudo, o que significa que ela pode rejeitar todos os acontecimentos que aconteceu com o indivíduo. Parte 5. Aizen e a falsa cidade de Karakura e sua queda. Saindo para destruir a cidade de Karakura, Aizen sela os portais que Ichigo e os outros usaram para acessar o Elcomundo, efetivamente encalhando-os até seu retorno, e deixando Kyoha no comando do Las Noites, quando a Soul Society substituiu a cidade de Karakura por uma duplicata abandonada. Aizen pensa em como ele terá que viajar para a Soul Society para destruir a cidade real, após ele e suas forças derrotarem os capitães restantes. Antes que seu grupo pudesse entrar em ação, Aizen fica preso dentro do Jokaku Enjou de Yamamoto, com Gin e Tolkien, e é incapaz de lutar.
alegando que tal ação seria desnecessária. Aizen afirma que o poder de sua espada por si só será suficiente para derrotar o Gotei 13 sozinho. Chegando na falsa cidade de Karakura, ao lado de Underwise, Ruler extingue Jokaku Angel com seu hálito. Como todos são alertados da presença de Aizen, o tenente da terceira divisão Kira teme que a Soul Society possa ter perdido, apenas para os Vizards chegarem. Após uma curta batalha contra um grupo de Gillians, Hirako confronta Aizen, tentando cortar Aizen. Shinji é parado por Tousei. Enquanto a batalha continua, Bahagan chega perto de sua morte e joga sua lâmina em Aizen em uma tentativa desesperada de matar o responsável por Bahagan perder sua posição como rei do Ecomundo. Apenas para a respira de Bahagan destruir o machado antes que ele pudesse alcançar Aizen, que desvia o olhar. Stark ali percebe que Aizen não se importa com os espadas. Com a queda de Stark para os Vizards e Kyoraku, Aizen diz que está na hora de acabar logo com isso e usa o Shunpu e aparece perto de Halibel, a única espada ali então restando, e a corta, ferindo gravemente, e diz que ela não era forte o suficiente para lutar ao lado dele. Aizen confronta todos os capitães Vizards ali presentes e os derrota facilmente. Com isso, Yamamoto se junta à batalha e tem um confronto rápido com Underwise, onde o comandante o derrota com facilidade. E luta ferozmente contra Aizen, porém Yamamoto também é derrotado. Aizen luta brevemente contra Ichigo, porém Aizen começa a evoluir devido ao poder do Hogyoku, e com isso Isshin, Urahara e Yoruichi tomam parte da batalha, porém são derrotados por Aizen após obter uma nova forma evolutiva. Após derrotar Urahara e companhia, Aizen parte para a Soul Society, e quando eles estão na Soul Society, ele é atraído por Gin. Gin então foge com o Hogyoku que ele tirou do peito de Aizen, porém Aizen já havia se assimilado com o Hogyoku e evolui novamente. Aizen então se teleporta atrás de Gin, o empala brutalmente e ainda arranca o braço de Gin. Matsumoto vendo aquela cena, ela pula em cima de Gin e chora ao ver o amor de sua vida morrendo. Quando ia ser morta por Aizen, aparece Ichigo atrás de Aizen. Ichigo está mais alto, cabeludo e sem reiatsu, o que leva Aizen a dizer a Ichigo que está desapontado com o jovem, pois ele não conseguiu evoluir ao ponto de enfrentá-lo. Ichigo fala para Aizen que eles devem lutar em um lugar onde não tenha ninguém, para que outras pessoas não se envolvam na batalha. Antes que Aizen terminasse de dizer que essas eram palavras que apenas os fortes podem dizer, Ichigo o agarra pelo rosto e o arrasta por um local cheio de montanhas e deserto. Os dois lutam ferozmente, onde Aizen acha que está mais forte que Ichigo, porém Ichigo o surpreende ao parar seu golpe com apenas uma mão. Aizen manda então um Hadou 90 Kurohitsugi e Ichigo o destrói com apenas uma mão novamente. Aizen então se transforma novamente, porém Ichigo diz que está na hora de acabar a luta e se transforma. Ele diz que este poder se chama Getsuga Tensho Final, onde ele se torna o próprio Zangetsu. E com isso Ichigo revela que após usar este golpe, ele perderá todos os poderes de Shinigami, e então desfere um golpe chamado Mugetsu, e corta Aizen ao meio. Porém, o fator de cura de Aizen, que está em um nível absurdo, o cura totalmente. Aizen estava então no estágio de se transformar novamente, quando se ativa um selo implantado no Hogyoku por Urahara, na luta anterior contra Aizen. Após falar coisas sobre obedecer o Rei das Almas, Aizen é selado. Parte 6. Guerra dos 1000 Anos. Após recusar a proposta de ser um dos soldados de Ivar, como um dos potenciais de guerra, Kyoraku visita Aizen no Mukin e pede para que ele os ajude contra o Rei Quinch. Porém, Aizen não responde, e Kyoraku percebe que deve ser porque ele está com a boca selada e ele só pode tirar 3 selos de Aizen. Então ele tira o selo da boca, olho esquerdo e tornozelo. Porém, Kyoraku se surpreende que Aizen está quebrando os outros selos sozinho, apenas com seu poder. Aizen sobe para a superfície e derrota os Quinches e monstros que estavam ali, e se surpreende ao ver pedaços de Lily Barro, um dos comandantes lá dos Quinches, caindo do Palácio do Rei das Almas em direção à Soul Society. Mais tarde, Ivar, no caso Rei Quinch, volta para a Soul Society e Aizen o recebe em sua Soul Society. Ivar destrói a cadeira de Aizen, liberando-o de suas amarras, e Aizen comenta sobre a quantidade de problemas que Ichigo deu a Ivar em combate no Palácio Real.
Aizen agradece Ivar por libertá-lo de sua cadeira, pois agora ele tem os meios para parar o Imperador Quinch. Rei Quinch então questiona por que seria do interesse de Aizen defender a Soul Society, e Aizen responde que isso não tem nada a ver com interesses, mas apenas está repelindo aqueles que tentariam governá-lo e controlá-lo. A conversa deles é repentinamente interrompida quando Ichigo e Renji atacam Ivar por trás. Após o Rei Quinch começar a atacar Ichigo, Aizen o ataca disfarçado de Renji com seu Shikai ativo. Apenas para e vai cortar seu braço esquerdo ao decidir esmagá-lo com suas próprias mãos. Retornando sua forma normal com sua Zanpakuto intacta, Aizen aparentemente protege Renji de Ivar, que o ridiculariza por isso, antes de usar o Hadou 99 Goryu Tenmetsu, que rompe o solo ao redor deles e forma um grande dragão de energia no ar enquanto avança. Quando Aizen disfarçado de Ichigo aparece atrás dele com a tensa Zangetsu, Ivar para sua lâmina antes de apontar, mostrando que até Kyoka Suigetsu é inútil diante de seu poder chamado All-Might, ou seja, o Todo-Poderoso. Depois de aparentemente quebrar tensa Zangetsu e explodir um buraco no torso de Ichigo, Ivar se prepara para destruir a Soul Society. No entanto, Aizen, tendo sido empalado pela mão de Ivar, meramente observa que a visão de Ivar sendo atacado por Ichigo é interessante, enquanto o verdadeiro Ichigo empala e ataca Ivar. Enquanto o Rei Quinch colapsa em uma poça de escuridão, Aizen elogia Ichigo por se adaptar ao uso de ilusões tão facilmente e explica como ele usou com sucesso o poder da Kyoka Suigetsu contra o All Might do Rei Quinch antes de notar que Ichigo era a parte final de seu plano devido às ilusões não afetarem, admitindo que ele nunca pensou que a falta de exposição de Ichigo ao seu Shikai o beneficiaria assim. Aizen é pego de surpresa quando a escuridão do Rei Quinch de repente o engole. Ichigo derrota Ivar logo depois e Aizen é mais tarde preso novamente e amarrado em outra cadeira no Muken. 10 anos depois, Aizen sente que os últimos vestígios da Heiatsu de Ivar desapareceram. Ele se lembra das palavras finais do Rei Quinch sobre como sua derrota significou a continuação da morte e o medo que a acompanha, mas reflete que em um mundo assim as pessoas nunca teriam a esperança e a coragem que mantinham a morte sob controle. E otakus, por hoje é isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam, deixem nos comentários qual o próximo personagem vocês querem que eu traga aqui. Pode ser de outros animes também. Estou pensando em trazer um vídeo deste por mês, onde um mês eu trago um personagem masculino e no outro eu trago um personagem feminino, contando assim em detalhes a história completa do personagem em questão. Sigam a nossa página no Facebook, lá eu transmito animes, posto conteúdo exclusivo por lá, e entre no nosso Discord, pois o servidor é novo e vamos crescê-lo juntos. Todos os links estão na descrição. Mite kurete arigato. Fui!